Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que fica ali na fronteira entre a física mais avançada e as grandes questões da existência. Vamos explorar o interesse filosófico e, quem sabe, espiritual da teoria M. Exato. E acho que para começar vale a pena lembrar porque é que os físicos se deram a este trabalho todo, não é? Sim, é um bom ponto. Basicamente, temos duas teorias incríveis que descrevem o universo. A relatividade geral para a gravidade, os planetas, as galáxias, o muito grande, E a mecânica quântica para o mundo das partículas, o muito, muito pequeno. Ambas funcionam espetacularmente bem nos seus domínios. o problema é que, quando tentamos usá-las juntas, em situações extremas como o centro de um buraco negro ou mesmo no início do universo, no Big Bang, Elas entram em conflito, dão respostas incompatíveis. pois, e como o universo é um só, precisamos de uma única descrição, uma teoria que consiga abranger tudo. É aí que entra, ou pelo menos entrava inicialmente, a teoria das cordas. Uma ideia bem revolucionária. Em vez de vermos as partículas fundamentais, eletrões, quarks, etc., como pontinhos minúsculos, a teoria propõe que eles são, na verdade, filamentos de energia unidimensionais, tipo cordas minúsculas a vibrar. Como as cordas de um violino cósmico, por assim dizer. Exatamente. E as diferentes notas, as diferentes vibrações, responderiam às diferentes partículas que observamos, com as suas massas, cargas, tudo. E o mais incrível é que esta ideia das cordas, matematicamente, parece resolver aquele conflito entre a relatividade e a quântica. Mas, como se costuma dizer, não há almoços grátis. Para a matemática funcionar, a teoria exigia algo radical. Uhum. Dimensões espaciais extra. Para além das três que nós experienciamos, comprimento, largura, altura, a teoria original precisava de 9 dimensões de espaço, mais uma de tempo, ou seja, 10 dimensões no total. Só isso já dá que pensar, não é? A ideia de que a realidade tem muito mais dimensões do que aquelas que conseguimos ver ou sentir. Sem dúvida. E depois, nos anos 90, a coisa ficou ainda mais complexa ou talvez unificada. Percebeu-se que havia 5 versões diferentes e consistentes da teoria das cordas. Pareciam teorias separadas, mas descobriu-se que eram, na verdade, apenas diferentes perspectivas, diferentes limites de uma teoria ainda mais fundamental e misteriosa. A tal teoria M. O M pode ser de mistério, mágica, membrana. Ninguém sabe ao certo. Pois, e esta teoria M, para unificar tudo, precisava de mais uma dimensão espacial. Passámos para 11 dimensões, 10 de espaço e uma de tempo. E não introduziu só cordas, mas também objetos de dimensões superiores, as chamadas branas. Pense nelas como membranas, superfícies multidimensionais. Ok. 11 dimensões, cordas a vibrar, branas. Confesso que, bem, a cabeça começa a dar voltas. Mas vamos tentar descompactar isto um bocadinho. Para além da matemática e da física pura, o que é que isto pode significar para nós, para a nossa compreensão da realidade? É aí que a coisa fica filosoficamente potente. Se tudo, na sua essência, são vibrações destas cordas ou branas, será que a solidez do mundo, a mesa onde estamos, nós próprios, será tudo uma espécie de ilusão, uma manifestação dessas vibrações? Sugere de facto uma realidade onde o que percebemos como sólido e concreto emerge de algo mais fundamental, vibracional e que existe num palco dimensional muito maior. As partículas, as forças, tudo seria como notas diferentes numa sinfonia cósmica. Mas claro, é uma metáfora. A matemática por trás é que é o suporte real. E essa ideia do palco dimensional maior leva-nos àquela ideia, talvez ainda mais estranha, do multiverso, certo? A possibilidade do nosso universo ser apenas uma dessas branas a flutuar nesse espaço de 11 dimensões. E talvez ao lado de outras branas, que seriam outros universos, possivelmente com leis da física diferentes das nossas. Exato. O chamado multiverso de branas. O que é fascinante aqui é pensar que podemos ser apenas uma parte de uma tapeçaria cósmica imensamente maior. Redefine completamente a nossa noção de lugar no cosmos. Levanta questões profundas. Somos únicos? O nosso universo é especial? Ou apenas um entre talvez infinitos? É vertiginoso pensar nisso. E não mexe só com a ideia de espaço e lugar, também com o tempo, não é? Que talvez o próprio espaço-tempo não seja fundamental. A teoria M parece sugerir que a geometria do universo à escala mais pequena é diferente, que o espaço e o tempo podem ser emergentes. O que é que isso quer dizer? Bem,
Pense no espaço e no tempo como o palco onde tudo acontece. Tradicionalmente, assumimos que esse palco existe, é a base. Mas a teoria M, para resolver certos paradoxos que surgem quando se junta gravidade e quântica à escala mínima, à escala de Planck, sugere que talvez o próprio palco, a estrutura do espaço-tempo, não seja fundamental. Talvez ele próprio seja construído, emerja das interações dessas cordas e branas. Ou seja, o espaço e o tempo não são um cenário fixo, mas sim algo que resulta da própria interação fundamental? Exatamente. É como se os atores da peça, as cordas e branas, estivessem a construir o palco enquanto atuam. É uma ideia filosoficamente muito radical. O tempo e o espaço, como nós os conhecemos, poderiam não existir nas escalas mais fundamentais. É realmente estonteante. Começamos com a necessidade de juntar duas teorias físicas e acabamos a falar da realidade como vibração, múltiplos universos em membranas gigantes. E agora a ideia de que o próprio tecido do espaço e do tempo pode ser secundário. Então, o que significa tudo isto no fim do dia? Pois, essa é a grande questão. Talvez esta busca incessante por uma teoria unificada, como a teoria M, revele mais do que apenas a nossa curiosidade científica. Talvez mostre uma necessidade humana mais profunda, quase espiritual, de encontrar unidade, de compreender a natureza última da realidade e o nosso lugar nela. Isto levanta uma questão importante. Até que ponto estas ideias, que vêm da física mais abstrata e matemática, podem realmente dialogar com as nossas intuições filosóficas e espirituais mais antigas sobre o cosmos? Ou será que são mundos completamente separados? Bastante intrigante. É um conjunto de perguntas e respostas que nos fazem olhar para a realidade, para a consciência, para nós mesmos, de uma forma diferente. Sim, mais sistémica, talvez. Exato. Coisas como: e se a matéria não for bem sólida? Ou quem somos quando o tempo para? São ideias que abanam um bocado o barco. Ok, vamos lá desconstruir isto. A ideia é explorar estas questões, desafiar o que achamos que sabemos e tirar daqui algumas ideias-chave. Certo. Bem, na vibração, na consciência, na interconexão. E uma visão menos materialista, não é? Menos linear do que é habitual. Sim, começamos logo pela base. O que é a realidade? Uma ideia forte é que a matéria, bem, não é bem coisa. É mais vibração, energia condensada, e que a consciência aqui dá forma. Exatamente. E que aquilo que percebemos cá fora reflete a nossa vibração interior. Uhum. E isso põe logo em causa a tal realidade objetiva, não é? Aquela ideia de que há um mundo lá fora igual para todos. Essa objetividade é mais um acordo, um consenso inconsciente. Filtrado, certo? Assim, filtrado pelas nossas lentes, culturais, familiares, o que seja. Quer dizer, não vemos o mundo como ele é Vemos como nós somos. ou como nos ensinaram a ser. Lá está, é como ter uns óculos coloridos e nem dar por isso. O que é fascinante aqui é perceber que primeiro temos de ver as lentes. Pois é, fascinante. E se a realidade é assim tão maleável? Então, o que é o eu? Há uma pergunta sobre múltiplos eus noutros universos, que somos tipo uma interseção. Uma interseção. Sim, um nó na rede, não uma coisa fechada e isolada, mas mais uma relação, uma possibilidade. Percebo. Menos um objeto e mais um evento, quase. E isso liga bem com a ideia de destino, não como algo fixo, mas como uma escolha vibracional. Ah, interessante. Explica lá isso melhor. Bem, a ideia é que o nosso estado interior, a nossa frequência, hum, sintoniza-nos com certas experiências. Mudar a vibração, em teoria, poderia mudar o caminho. Então a identidade não é só genética. Não, transcenda disso. Somos como ecos. Ecos de uma vibração original, de uma música antiga. É uma imagem poética, mas Percebo. E isso leva-nos ao tempo e ao espaço, que também são questionados. O tempo como ilusão ou uma construção necessária. E a pergunta: quem somos nós fora do tempo, na pura presença? uhum, a resposta aponta para isso mesmo. Um estado de ser, aqui e agora, sem a história pessoal apesar. Quase como se o tempo não passasse por nós, mas através de nós. Exatamente. E o espaço também leva uma volta. Não é um sítio lá fora onde estamos. Mas algo cá dentro. Sim,
um reflexo do nosso estado interior, um espaço mental, emocional, que projetamos. Se ligarmos isto ao quadro geral, olha, até a origem do universo é repensada. O Big Bang. Sim, levanta a hipótese de não ter sido só um evento físico, mas talvez um despertar. Um despertar da consciência universal. Exato. O momento em que o todo se tornou ciente de si. É uma ideia, radical, mas que espelha a nossa própria experiência de despertar para a autoconsciência. Uau! Isto, claro, leva a questionar os limites do nosso conhecimento, da ciência. A ciência é vista como uma linguagem. Poderosa, claro, essencial, mas talvez Limitada, limitada. para captar tudo, sim. Especialmente o invisível, aquilo que sentimos, intuímos, mas não medimos facilmente. E aí entra a intuição, não é? Sim, valorizada como um conhecimento mais direto, que não precisa da prova racional passo a passo. Um saber que vem de dentro. E levanta a questão: o que é mais real? O que vemos ou o que sabemos sem ver? Pois, a perspectiva aqui é que o invisível, a intenção, o sentimento, a consciência, pode ser o que na verdade molda o visível. Há uma metáfora muito bonita para a vida, como uma corda de viola a vibrar, Uhum. esticada entre dois infinitos, a dar um som por um instante. E o importante não é a duração da nota, Mas a vibração, a qualidade do som, o eco que fica. exatamente. O eco na teia da existência. E até o sofrimento ganha outro olhar. Não como castigo, mas como fricção, Fricção. Como assim? resistência. A resistência que sentimos quando a vida nos puxa para mudar, para uma nova vibração. A dor seria esse atrito. Entre o que fomos e o que podemos vir a ser. Exato. Aceitar essa vibração de mudança, mesmo que doa, seria o caminho para crescer, para expandir. Então, o que significa tudo isto? O fio condutor parece ser a possibilidade de vivermos num universo que é, no fundo, energia. Vibração, consciência. Sim, onde a separação é talvez uma ilusão. E a nossa realidade interior tem um poder enorme. Sem dúvida. E a identidade e o mundo são muito mais fluidos. Interligados. É um convite a olhar para além da superfície, não é? Sim. A sintonizar com energias mais subtis, com intenções, com significados. Isto levanta uma questão importante sobre o nosso papel nisto tudo. Qual? E se o nosso propósito for contribuir para a afinação do universo? A afinação do universo. Sim. Se cada pensamento, cada palavra, cada escolha consciente for uma nota que adicionamos à música do todo. Como é que encararíamos as nossas ações diárias, mesmo as mais pequenas? É incrível como tudo parece mudar cá fora, dependendo mesmo de como estamos por dentro. Não é verdade? Exato. Mas basta um conflito interno para tudo parecer encolher, ficar apertado. É isso. Leva mesmo a pensar se o espaço que percebemos à nossa volta não será, lá está, no fundo um reflexo do nosso próprio espaço interior. Exatamente. E isso põe em causa a ideia de uma realidade objetiva, assim, completamente separada de nós, não é? Se a realidade não é assim tão fixa, não é estável, então o que é que a organiza? É essa a questão. Será a nossa consciência, talvez? Faz algum sentido pensar na consciência como esse tal campo que organiza e que sustém e manifesta tudo o que existe? É uma ideia poderosa. É forte, sim. Aquela ideia de que, se calhar, nada existe realmente sem mim, mas apenas em relação a mim. Percebes? Em relação a ti, sim, percebo. E o fascinante é como isto se pode ligar à ideia de vibração. Vibração. Como assim? Bem, imaginemos a matéria não como algo sólido, fixo, mas como, tipo, uma condensação da vibração. Ok. Energia que abranda o suficiente para se tornar perceptível aos nossos sentidos, uma forma temporária. Uma densificação. Isso, uma densificação. Então, o que vemos e sentimos fora estaria assim em sintonia com a nossa própria vibração interna, Alinhado. alinhado, e o que desperta essa ressonância, o que faz vibrar. Talvez o amor, mas não o amor como sentimento, o emocional, Certo. mas como uma força primordial, um princípio organizador que toca as cordas da realidade e a faz vibrar. Isso é profundo. Mas então, somos essa vibração, essa consciência que interage? Quem somos nós, afinal? Que identidade é essa? Boa pergunta. Somos uma única versão estática? Ou será que somos mais como
sei lá, um ponto de encontro. Uma interseção entre todas as possibilidades que poderíamos ser. Gosto dessa ideia. Também gosto. Não sermos uma unidade fechada, sabes? Mas sim pura relação. Pura potencialidade em diálogo constante. E isso muda completamente a nossa relação com o tempo também. Pensa nisso. Como assim? Se o tempo não for uma linha reta onde caminhamos, mas sim uma espécie de ilusão emergente, algo que brota da consciência, Ok. o que é que sobra quando essa ilusão para? Quando o tempo desaparece? Pura presença. Pura presença. A essência do instante. Talvez não sejamos nós que passemos pelo tempo, mas o próprio tempo que se manifesta como nós. Aqui, agora. Uau. E o destino? Fica tudo baralhado com essa ideia. Fica, pois fica. É uma linha que já está traçada ou somos nós que a desenhamos a cada passo que damos? Parece haver aqui um jogo constante. Sim, uma tensão. Por um lado, Puxa-nos aquela fidelidade inconsciente ao que foi, aos velhos padrões, não é? Aquilo que conhecemos. a inércia. Mas, por outro, existe a escolha vibracional. A possibilidade de, ao afinarmos a nossa frequência interior, a nossa vibração, mudarmos o próprio caminho que o universo parece traçar para nós. O destino deixa de ser fixo, Torna-se dinâmico, dançante, talvez. dançante, gosto disso. E como é que navegamos essa dança? Com a razão ou com a intuição? É outra grande questão. A intuição surge aqui como um saber sem degraus, um acesso direto àquele campo de que falávamos há pouco. Um conhecimento direto. Exato, um conhecimento que não precisa de explicação passo a passo. É como se o invisível, aquilo que sentimos ou sabemos sem ver, estivesse constantemente a moldar o visível. A verdade talvez chegue primeiro ao coração, então. Se calhar, muitas vezes parece que sim. E pensando na vida em si, se a vida for essa corda a vibrar, essa melodia única entre dois pontos desconhecidos, o que é o sofrimento? Hum. Talvez seja apenas isso, uma resistência à vibração que nos pede transformação. Uma fricção. Uma fricção necessária quando uma forma antiga já não serve e algo novo quer nascer. Uma dissonância temporária. Exato. E se essa vibração, essa melodia individual que cada um de nós é, e se ela tiver um propósito maior? Um propósito cósmico? Um propósito cósmico? E se, de alguma forma misteriosa, a nossa simples existência estiver a contribuir para afinar o universo? Afinar o universo. Sim. Cada pensamento, cada gesto, mesmo o mais pequeno, seria então uma nota nessa sinfonia imensa. Um ato de cocriação. Sagrado até. Gosto dessa ideia. E, se calhar, mesmo quando parece que estamos completamente a desafinar, que a nota saiu toda errada, Sim. Isso também faz parte da música. Faz parte do processo de encontrar o tom certo outra vez. Voltando ao amor. Mas não um amor qualquer, estamos a falar daquela força primordial, certo? Aquela presença que parece existir antes de tudo, não é? Antes mesmo de pensarmos nela. silenciosa, quase como uma vibração. Lá está. Quer dizer, anterior à vontade, anterior à separação. O fundo invisível onde tudo repousa. E não é o amor romântico ou condicionado das trocas e expectativas. É algo muito mais fundamental. A própria textura da existência, quase. Gosta essa imagem, sim, da vibração primeira. Sim, Há um murmúrio constante por baixo dos outros sons. Não exige nada. Não separa. Apenas está lá, a sustentar. É o que fica quando tiramos as camadas todas. Os conceitos, a identidade, o nosso próprio eu. sim, e essa ideia é mesmo central. Ela não começa, ela não é algo que venha de fora, que possamos ir buscar ou importar. É o próprio campo onde a realidade acontece. O campo. Sim. E aqui entra um ponto que eu acho fascinante. O reconhecimento disto não parece vir do esforço, do intelecto. Um esvaziamento interior. O esvaziamento interior. Uhum. Um estado que surge quando paramos de procurar ativamente um sentido ou uma explicação. Nesse silêncio, nessa pausa do pensamento habitual, é como se algo reconhecesse a sua própria natureza. Sem nome, sem etiquetas, mas com uma sensação de realidade muito profunda. É quase como largar as ferramentas que usamos normalmente para construir o nosso mundo, não é? E nesse largar, talvez, revela-se a estrutura que sempre esteve lá. É. É como reencontrar essa base que sustenta o universo, antes mesmo de haver consciência disso. Mas espera aí,
para a subtileza disto. Sim, sim. Não é uma energia para usar ou para canalizar, como se ouve tanto hoje em dia. A ênfase parece estar mais numa presença para lembrar. Isso intriga-me. Se não é para usar, qual é o propósito de a lembrar? É uma excelente questão. A ideia principal parece não ser lembrar para fazer algo, mas lembrar como um ato de retorno. Um retorno a um estado natural. Ah, ok. A metáfora de um rio. Não precisamos de o empurrar, só de parar de construir barragens. A sugestão é que essa força, essa presença, nunca se foi. Hum, Fomos nós que, na nossa ânsia de controlar, de definir, de agarrar a realidade, nos fomos afastando dela. É quase como se, ao pararmos essa luta constante, essa presença se tornasse óbvia outra vez. Não porque voltou, mas porque deixámos de a tapar com o nosso esforço. Portanto, lembrar aqui significa talvez cessar de esquecer. Cessar através da nossa própria atividade mental incessante. cessar de esquecer. Gosto disso. Implica que o estado natural é estar ligado e o esforço é que nos desliga. Isto leva-nos então àquela contemplação mais vasta, não é verdade? A possibilidade de que talvez não haja um propósito assim grandioso ou um destino final como costumamos pensar, um objetivo a atingir. Exato. Talvez seja apenas esta vibração original a experimentar-se a si mesma, através de tudo o que existe. Cada coisa, cada pensamento, cada silêncio seria uma expressão dessa base. Precisamente. E essa perspectiva retira aquela pressão da performance existencial, digamos assim, e liga-se à ideia final que, ao permitirmos sentir outra vez esse amor fundamental, sem direção, sem objeto e sem pressa. Sem pressa. Sim. É como se o próprio universo respirasse através de nós. Não é uma conquista pessoal, mas um alinhamento com o fluxo natural das coisas. Uma ligação simples, direta, algo que simplesmente é. Despida de intenção, de agenda, de desejo de chegar ao outro lado. Uma sensação radical de pertença, não é? Mas não a um grupo ou a uma ideia, mas ao próprio tecido da realidade. E essa sensação não depende das circunstâncias de fora. É uma qualidade intrínseca da própria consciência quando ela não está totalmente ocupada a gerir o eu. É fascinante como algo tão subtil pode ter implicações tão profundas no nosso dia a dia. Sem dúvida. É um olhar para além do conteúdo da nossa experiência e a reconhecer o espaço onde ela acontece. Bem, isto definitivamente dá que pensar. Uma perspectiva diferente sobre algo que, pronto, pensávamos conhecer tão bem como o amor. Sem dúvida. Uma exploração que nos leva ao centro da própria existência. Bem, E pensar que, segundo o Damasio, os sentimentos vêm mesmo antes da própria consciência. Hum, Aquilo que sentimos no corpo, fome, sede, segurança, é que seria a base de tudo. exatamente. Não é um amor romântico. Uma espécie de sentir a vida a acontecer, não é? É isso mesmo. Ele chama-lhes sentimentos primordiais. Hum. São o resultado direto, pronto, da regulação do corpo, a tal homeostase. A homeostase são. São como que alentas biológicos essenciais, percebes? A raiz da consciência, que foram moldados, claro, por milhões de anos de evolução, desde organismos muito simples. É mesmo a vibração da vida. Faz sentido. Quer dizer, primeiro é preciso garantir que a máquina funciona. Pois. E isso depois liga-se à ideia da continuidade da espécie, certo? Os sentimentos como uma ferramenta da evolução. Precisamente. O Damasio explica que estes sistemas de sentir são mesmo muito primitivos, quer dizer, existiam bem antes do pensamento como nós o conhecemos hoje. Antes do pensamento abstrato. Sim. Os animais reagem ao ambiente, reproduzem-se, tudo isso por causa dessa competência homeostática. Os sentimentos, e aqui incluindo essa base do amor, do apego, são a força motriz que nos mantém vivos e ligados enquanto espécie. É quase um manifesto evolutivo. Ok, percebido o lado biológico da sobrevivência. Mas então, como é que isto depois escala para algo mais? Para além do puro instinto? É aqui que entra o tal amor maior? Sim, essa é a grande viragem, digamos assim. É quando essa ligação primordial à vida, que está muito focada na autopreservação e na continuidade dos nossos, dos mais próximos. Da família, da prole? Exato. Quando isso começa a transcender. O amor maior, pronto, é quando essa vibração se expande para além do nosso círculo imediato. É abraçar o coletivo, estender a compaixão, celebrar a vida em todas as suas formas. E isso
Também explica então a cultura, a arte, a moralidade, como se fosse uma espécie de homeostase social. É uma ideia interessante. O Damásio sugere isso mesmo, sim. É homeostase sociocultural. A ideia é que os sentimentos continuam a ser o motor dessas criações. Ok. Portanto, o amor maior não é algo desligado da biologia. É antes o resultado mais hum, elevado desse impulso primário. Passamos de apenas sobreviver para cuidar, para criar e para amar aquilo que está para além de nós. Percebo. Resumindo assim a progressão, começa nos sentimentos primordiais, aqueles que regulam a vida e que geram a consciência básica. Sim, Depois, essa vibração vital estende-se aos laços biológicos de cuidado, a família, a prole, como dizias, certo. e por fim culmina no amor maior, que ultrapassa o ego e a espécie e torna-se uma força criadora de cultura, de ética e de transcendência até. Deixa-me só reler aqui esta parte das notas. O sentimento primordial, a centelha invisível que sustém a existência e o sussurro que convida a cuidar, criar e amar mais vastamente. O amor maior só se torna inteiro quando cuidamos do mundo porque sentimos que o mundo em nós é dom que floresce. É realmente poderoso. É muito forte, sem dúvida. Põe a sensação de estar vivo mesmo no centro de tudo. Bem, acho que ficamos por aqui com esta reflexão. Sim? Esperamos que tenham gostado desta exploração. Até breve.